Chegando aí, vai compartilhando, vai convidando os amigos, vai colocando aí nos grupos da família. Hoje o tema da nossa liberação da palavra é um tema muito interessante. Nós vamos desvendar, pela palavra de Deus, o que Jesus quis dizer quando ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A quem o Senhor Jesus estava se referindo? Quem é esse ladrão? Quem são os personagens que estão aí relacionados em João 10? E nós queremos então abordar esse tema. Queremos que você nos acompanhe nessa noite, pegue a sua Bíblia, para juntos nós mergulharmos nesse tema tão importante. Enquanto você vai chegando, enquanto você vai divulgando, enquanto você vai convidando os amigos, nós vamos cantar aqui, vamos estar levantando o altar de adoração para o Senhor e com certeza nessa noite, mais uma vez, o Espírito de Deus vai estar se movendo na sua vida, mais uma vez Ele vai estar trazendo edificação para o teu espírito. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é quem tu és. Somente tu és digno, somente tu és santo. Sim, Jesus. Somente tu és Yeshua. Aleluia, Pai. Santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente tu és santo, santo, tu és santo, Senhor Deus
vem, ó Deus. Entra nesse ambiente dessa casa, entra nesse ambiente onde se encontra cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Não importa o dia, não importa a hora, que essa pessoa está recebendo, Senhor, essa palavra, que o Teu Espírito Santo invada o ambiente, que o Teu Espírito Santo enche esse ambiente, Pai. Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Vamos lá, queridos, vamos chegando aqui. Hoje eu estou podendo ver aqui as mensagens aqui, ó. A Levana está aí, boa noite. Hoje a minha internet está ruim, estava sem imagem. Não, é que tivemos um problema no começo ali, Levana, mas já foi resolvido, tá? Maurício, agora deu. Carol já botou aqui problemas técnicos. É aquela peça que funciona ali atrás, que às vezes dá problema. A Lili lá de Itajaí está aí ligado. Paulo da Lourdes, meu mano, milagre de Deus, né? Um abração pro Paulo da Lourdes. O Paulo Alessandro também vai assistindo. Um abraço pro Paulo Alessandro. Então tá aí. Vamos entoar mais um louvor, vamos cantar mais um louvor, vamos preparar mais um ambiente e aí depois vamos entrar com a palavra. Hoje o tema muito, muito, muito gostoso. Nós vamos tratar sobre quem é aquele que Jesus fala que veio para matar, roubar e destruir. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? É o diabo? Não é o diabo? Quem é? Vamos cantar então, vamos adorar o Senhor. Os anjos se prostram ante a ti, e os anciãos depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Digno de tudo, só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória.
Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Senhor. Queremos a ti um altar de adoração, Pai, nesse tempo, nesse momento, ó Deus. Tantas vozes, Senhor, têm falado, tantas situações têm se levantado, Pai. Mas nós queremos levantar o altar a ti, declarando o teu senhorio, declarando o teu governo, declarando que tu és o Senhor, que tu és aquele que vive e reina para todos sempre, Senhor. Ministra o nosso coração, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, nossa boa noite para Marta Moreira, Rejane Ribas, o Samuel está aqui também mandando figurinha, Carol, Janice, Flávia Leandro Cardoso, também, Lili Costa Rosa lá de Itajaí, boa noite. Então, boa noite a todos vocês que vão chegando. Você vai enviando aí a sua pergunta, vai enviando aí o seu recado. E nós vamos então entrar nesse tema nessa noite, que é um tema que muitas vezes tem causado confusão. Às vezes existe uma falta de interpretação do que Jesus está falando. Então nós vamos mergulhar nesse texto hoje. Eu vou usar, como sempre, a Bíblia de Estudo NTLH, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, para facilitar de você entender, né? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versos 7 ao 16. A senhora não vai anotar hoje, pastor? Eu estou sem telefone. Sem telefone? Coloca para nós então, Carol. É João 10, versos 7 ao 16. 10 do 7 ao 16. Vamos lá então. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem a nos falar através dessa palavra, né? Então, Jesus continuou. Jesus havia acabado de falar, de liberar uma parábola e ninguém entendeu. Então agora ele vai de novo expressar uma parábola falando sobre alguns elementos. E ele vai abordar 6 ou 7 elementos e nós vamos tentar mergulhar o nosso coração nessa palavra e o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer. Então, Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que é verdade? Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Olha o termo que Jesus usa, ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Daí de novo ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, ou como você ouviu falar, a vida abundante. Eu sou o bom pastor. Ele primeiro fala que é a porta, agora ele fala que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele espalha as ovelhas. Na sua versão, ao invés de empregado, diz o mercenário. Essa é a palavra que Jesus usa. O mercenário não é pastor. Ele já diz aqui. Então, quando o inimigo vem, quando vem o lobo para atacar as ovelhas, o mercenário foge, porque ele não tem compromisso com as ovelhas não são dele. O mercenário foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, que não estão neste curral. Eu preciso trazer elas também.
e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Olha só quantas coisas Jesus fala. Eu anotei aqui todos esses personagens que ele cita, porque nós vamos ajudar você a entender quem são esses personagens. Então Jesus fala do aprisco, ele fala da porta, depois ele fala do pasto, tira do aprisco e leva para o pasto, depois ele fala das ovelhas, depois ele fala do ladrão, ou salteador, ou mercenário. Depois que ele fala desses aí, ele fala do outro aprisco, de um outro lugar para onde ele precisa tirar essas ovelhas e levar para o pasto. E ele vai encerrar falando que depois será um só rebanho. Então nós temos aqui 7 elementos, e se a gente for incluir a vida abundante, são 8. 8 elementos que Jesus fala nessa palavra, e nós queremos entender que elementos são esses. Então pega aí a sua Bíblia, pega papel, caneta, anote aí, ou você pode depois assistir de novo, mais algumas vezes, se você tiver dificuldade de entender. Eu sempre falo aqui que eu não sou um coach, né? O coach é aquele que ele é um incentivador, é aquele que funciona muito bem em muitas áreas, mas em termos de fé e de igreja não funciona. Então eu não estou aqui nem para maciar, nem para aliviar, nada. Eu estou aqui apenas para transmitir a você o que a palavra de Deus diz. E às vezes você pode ouvir alguma coisa e você se desagradar, você se sentir desconfortável com o que está ouvindo. Mas não há problema, é assim mesmo. Talvez você vai ouvir alguma coisa e não vai entender. Você vai ouvir alguma palavra e vai te chocar, como provavelmente nessa noite algumas coisas vão te chocar, mas que o Espírito Santo te ajude a entender a palavra. Que o Espírito Santo te ajude a entender a palavra. Talvez antes dessa palavra, se eu te perguntasse quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, a primeira coisa que você ia fazer, a gente brinca assim, você ia saltar no charque e ia dizer, é o diabo. Mas então nós vamos ver se é ou não é, se é do diabo que Jesus está falando. Vamos lá. Então, nós temos aqui vários elementos: o aprisco, a porta, o pasto, as ovelhas, os ladrões, o outro aprisco, o outro rebanho e a vida abundante. Então, primeiro, o que é o aprisco? Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu preciso tirar as ovelhas do aprisco. Eu preciso tirar as ovelhas do aprisco. Jesus lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não lhe pertencem, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então nós temos aqui o aprisco. Primeira referência, o que é o aprisco? O aprisco, se você algum dia já criou ovelha, nós já tivemos a oportunidade de criar ovelha lá no sítio. O aprisco ou o curral, ele é um lugar transitório. O curral, o aprisco, não é a moradia, não é o lugar natural da ovelha. O aprisco é um lugar transitório. É um lugar onde a ovelha fica um tempo, mas o lugar certo para a ovelha ficar é no pasto, é no campo. Os evangelhos contam que quando Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando das ovelhas no campo. Eles não levaram as ovelhas para o aprisco. Eles deixaram as ovelhas no campo e ficavam lá vigiando as ovelhas.
Porque o lugar da ovelha é no campo. Jesus usa o termo o pasto, a pastagem, porque na pastagem existe um alimento em abundância. Mas o aprisco aqui nesse texto, nessa palavra, primeiro, ele está se referindo à lei. A lei de Moisés deu origem à religião judaica. A lei de Moisés deu origem à religião judaica. Quando Jesus veio, a lei havia se tornado uma religião. A palavra falava da lei, a palavra não usava uma expressão de religião para a lei. Então a lei representava Cristo. Qualquer pessoa que viesse à lei, os personagens do Antigo Testamento entraram na lei, mas entraram na lei porque a lei ela era uma figura sombria de Cristo. Era uma figura sombria de Cristo. Então eles entraram na lei através de Cristo. Depois, então quem é que estava na lei? Os personagens do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Arão, Davi, Elias, todos eles estavam na lei. E entraram na lei por causa de Cristo, porque a lei está cheia de figuras de Cristo. O cordeiro é Cristo, a mesa do propiciatório é Cristo, o pão que vai sobre a mesa é Cristo, a luz do candeeiro é Cristo, tudo representa Cristo. O próprio tabernáculo representa Cristo, que João diz que Cristo veio e ele tabernaculou entre nós. Então a lei é um aprisco. Essa lei depois deu origem à religião judaica. Então Jesus disse assim, eu vim para tirar as ovelhas que estão no aprisco. Porque no aprisco não tem alimento. No aprisco não tem alimento. No curral não tem alimento. O curral não é o lugar certo para as ovelhas, para o rebanho. Então as ovelhas ficam no curral ou ficavam no aprisco enquanto a pastagem estava sendo preparada. E se prestar atenção, né, pastor, ali nesse aprisco, também já deixa um ponto aí, que dentro do aprisco você come pela mão de alguém. Também. Entendeu? Então nós temos ali, a pastagem está sendo preparada. Então o aprisco, primeiro, o aprisco é a religião, é a lei, e depois ele representa a religião judaica. E hoje o aprisco representa a religião. O aprisco representa a religião. Daí não importa se é judaica, é evangélica, né? A gente sempre pergunta qual é a religião mais importante para Deus. Aí as pessoas já dizem, é a religião evangélica. Não é, porque para Cristo nenhuma religião é importante. Nenhuma delas é importante. Então, veja bem, o aprisco começou sendo a lei, depois sendo a religião judaica, e por fim representa qualquer religião, inclusive a religião evangélica. O aprisco. Depois Jesus fala da porta. Jesus fala da porta e ele diz assim uma coisa muito interessante sobre a porta. Ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aí a pessoa diz, Jesus está falando de salvação. Não, Jesus não está falando de salvação. Porque se ele estivesse falando de salvação, ele estaria dizendo que a pessoa era salva e depois não era mais. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Então nós precisamos entender o que Jesus está falando. Jesus diz, quem está no aprisco da religião, agora precisa ser levado para a pastagem. E ele precisa entrar por uma porta. Então eu disse, quem estava na religião judaica, quem estava, até mesmo quem está hoje na religião evangélica, para ele entrar lá, entrou por causa de Cristo. Entrou por causa de Jesus. Só que Jesus é a porta, tanto para ele entrar como para ele sair. Porque depois que a pessoa está na religião, né, eu falo por mim, quase 40 anos dentro da religião evangélica, o dia em que você se depara, quando você tem um encontro real com Cristo, você percebe que não há lugar para Cristo dentro da religião. Então Cristo se torna a porta para você sair da religião.
Eu sou a porta, ele diz, para você sair do aprisco, sair da religião e ir para o pasto. Quem é o pasto? Cristo é a porta, Cristo é a pastagem. Cristo é o lugar de alimento para o rebanho. Cristo é o lugar para onde o rebanho deve ser levado para ser alimentado, e Cristo é o alimento que o rebanho deve receber. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque tudo é para ele, por ele e foi feito por ele. Então tudo é por Cristo. Ele é a porta por onde nós saímos da religião e entramos no reino de Deus. Ele é a porta que alguém entra e sai de um lugar. É como aqui, nós estamos aqui, ali tem um banheiro. Você sai desse ambiente da sala e entra para o banheiro. Essa porta é um lugar de entrada e saída. Da mesma forma que você sai do banheiro e vem para esse ambiente. Então Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém quer sair da religião, eu sou a porta por onde ela deve sair. Eu sou a porta de acesso ao reino de Deus. Ele é a porta. Como entramos no reino de Deus? Através de Cristo. Ele é a porta. Eu entro, eu saio da religião, até mesmo que se você não sai, a religião te expulsa, né? Como aconteceu com aquele homem que foi cego de nascença. Ele foi trazido diante das autoridades e eles começaram a discutir como é que foi curado, como é que não foi curado, e foi, não foi. Chamaram os pais para saber se era ele mesmo, se eles estavam mentindo que ele era cego de nascença, porque ele pedia esmolas em volta da cidade. E os pais dizem, não, é o nosso filho. Como é que ele está enxergando, eu não sei, mas ele foi cego, sempre foi cego. Tá, mas e como que ele foi curado? Então, quando a religião viu que aquele moço, ele começou a defender Cristo, a religião o expulsou, e a religião faz isso. Sim. E se a gente pegar para ver, né, pastor, até pelo próprio fato de sair de dentro desse curral e ir para fora, pegar ele ali no pasto, ele ali mostra uma liberdade. Exato. De Jesus, por isso que a palavra fala, né, para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, tirando daquele lugar onde há um aprisionamento, então ele coloca do lado de fora e permite que a pessoa se alimente daquilo que ele mesmo cultivou, daquilo que é ele, né? Sim, é ele, o alimento é ele. Até você falou uma palavra interessante, um lugar, o aprisco é um lugar de aprisionamento. Todo mundo que está nos ouvindo hoje está lidando com o confinamento, né? E a gente vê as mídias sociais estão cheias de vídeos de pessoas tentando fugir de casa, né? Pessoas de mais idade, não, mas eu tenho que sair, eu vou sair. Pessoas que não suportam estar presas dentro de casa. E isso é o que a religião faz. Ela prende, ela aprisiona, ela limita a ovelha. Ela oferece para a ovelha um alimento que é artificial, porque não tem pastagem, então ela vai oferecer alimento artificial. E aí Jesus vem e ele diz, não, eu sou a porta. Você quer entrar no reino de Deus, você tem que passar por mim, que é Cristo. Que ele, noutra ocasião, ele diz que a gente tem que escolher a porta estreita, o caminho apertado. Quem é a porta estreita, o caminho apertado? É Cristo. Quem é a porta larga e o caminho espaçoso? A religião. E se a gente pegar para ver a gente fala, o sistema religioso, qualquer atitude humana que queira te fazer você chegar perante Deus, isso aí não passa de um sistema religioso, porque ela quer montar com algo externo, algo que Cristo liga. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único meio entre Deus e o homem é Cristo. Só que às vezes um sistema, às vezes você pode até estar dentro e nem ter percebido. Ele colocou várias coisas para você pegar e se conectar. Uma roupa, um vestimento, um modo de falar. Sim. São todas essas situações. Isso é um aprisco que é gerado. Para quê? Para dentro daquilo ali, um meio de te manter preso, de manter uma mentalidade fixada naquilo, parece que aquilo ali é a solução. Só que Jesus ele vem e fala depois da vida em abundância, que é uma vida onde há liberdade, que nem Paulo fala. Todas as coisas me são listas, mas tudo me convém, onde há escolha, e eu escolho a me alimentar de Cristo. E aí agora então, nós vemos no Antigo Testamento os personagens que estavam no aprisco, e aí agora no Novo Testamento Jesus convida para sair do aprisco. Por que Jesus convida no Novo Testamento para sair do aprisco?
Porque agora a pastagem está pronta. Agora o pasto está pronto. Então agora é um convite para sair da religião. Então nós vemos, por exemplo, os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo, todos aqueles que se tornaram os seguidores do caminho, eles tiveram que sair da religião. Eles tiveram que sair da religião. Se Jesus tivesse vindo para ele fundar ou estimular uma religião, talvez a religião que ele estimulasse seria a religião judaica. Mas muito pelo contrário, ele convida as pessoas a sair do judaísmo. Ele convida as pessoas a sair da religião, mas ele também não oferece uma nova religião. Ele oferece Cristo. Então, o que aconteceu? Quando os apóstolos, quando os discípulos se encontraram com Cristo dentro da religião judaica, preste bem atenção, eles encontraram-se com Jesus dentro da religião judaica. Jesus frequentava as sinagogas e o templo. E eles encontraram-se com Jesus dentro da religião judaica e quando se encontraram com Jesus, eles foram convidados a sair. Eles se retiraram da religião judaica para ficar com Jesus. Então Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Paulo, todos eles saíram da religião judaica. Eles não formaram uma nova religião. Eles entraram em Cristo. Então, Jesus é a porta para a gente sair da vida de religiosidade e ser introduzido no reino de Deus. Jesus é o pasto, é o lugar de alimento para o rebanho. Então aí nós chegamos no outro ponto, que é as ovelhas. As ovelhas, não precisa dizer muito, né? A gente sabe, as ovelhas são aqueles que fazem parte do rebanho. As ovelhas somos nós. Apesar de que aqui no sul, eu particularmente, não gosto de usar esse termo, as ovelhas, se referindo às pessoas que compõem o corpo de Cristo, porque nós aqui no sul, a gente come ovelha. A gente consome ovelha, a gente faz churrasco de ovelha. Então, às vezes alguém que está nos ouvindo, que não é acostumado com a vida campeira, e alguém faz essa comparação, dizendo, você é ovelha da minha igreja, e a pessoa fica toda, ovelha, eu sou ovelha da igreja do pastor fulano e tal. Eu particularmente não gosto de usar esse termo, porque nós nos alimentamos de ovelha. Então isso não é bom, usar esse termo. Mas Jesus aqui fala que nós somos as ovelhas do seu rebanho. O apóstolo, aliás, o Antigo Testamento, Salmos fala, nós somos ovelhas de pastoreio do Senhor. Então, somos ovelhas, mas não somos ovelhas, como diz assim, eu sou ovelha do pastor Fernando. Não tenho mais ovelhas, já matei todas que eu tinha, as que eu não matei eu vendi. Eu não tenho ovelhas. Nós temos no ministério, nós temos filhos e filhas. Mas quem é o pastor? O pastor é Cristo, é Ele que é o pastor. Então aqui, nessa colocação de Jesus, as ovelhas somos nós. E aí ele fala do ladrão e dos salteadores. Jesus está se referindo, eu acho que eu já falei umas 10 vezes esse negócio. Jesus está se referindo ao período de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Houve um silêncio de Deus, é chamado de silêncio de Deus, que por 400 anos nenhum profeta se levantou. Nenhum profeta se levantou nesses 400 anos. Só que a religião, você vê que quando termina o Antigo Testamento, não existia a religião judaica, existia a lei, existiam os sacerdotes. Mas quando chega no tempo de João Batista, quando chega o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, você quer ver o que fala aqui? O que já aconteceu agora? Não é só a lei, agora tem uma religião. Isso é muito importante a gente atentar. Você quer ver em Lucas capítulo 3? Lucas capítulo 3. Ele fala agora que tem uma religião, não é mais apenas a lei. As pessoas, elas não seguiam apenas a lei, elas tinham que seguir uma religião, a religião judaica. E aí o que aconteceu?
Lucas 3, verso 1 e 2. Eu sei quem é que está anotando aí para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha só. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Lucas, o doutor Lucas, né? Ele traz agora informações importantes sobre aquele tempo. Então ele diz, fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galileia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia. E Tracônites, Itureia e Tracônites e Lisânias era o governador de Abilene. Algumas versões dizem que era o Tretarca. O que significa? A região da Palestina, não existia Israel naquele tempo. Israel ele veio a se tornar nação em 1948, se você não sabe, né? Então era a região da Palestina. Essa região era dividida em 4 governantes, haviam 4 governadores, eram os tetrarcas. Então cada um governava uma região. E é isso que ele está citando aqui. E aí quando ele cita esses governantes, ele diz assim, ó, Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes, ou os sumos sacerdotes. E foi nesse tempo, no tempo do governo dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, que foi dada ao Senhor uma mensagem a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Então agora, você diz, mas o que tem de importante aí? O que tem de importante é que pela lei, a lei existia um sumo sacerdote. Havia o sacerdote e havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma função que era, vamos dizer, hereditária. Ela passava de pai para filho. Era uma função dentro da lei que era passado de pai para filho. Você lembra Abraão, os filhos de Abraão, você lembra que houve problema com os filhos de Samuel. Então era passado de pai para filho. E havia um sumo sacerdote. Mas agora em Lucas está dizendo, nesse tempo, no tempo em que Jesus veio, havia Anás e Caifás, e os dois eram sumos sacerdotes. Como é que eles chegaram a se tornar sumos sacerdotes? Eles se tornaram sumos sacerdotes porque compraram do governo romano o direito de ser sumo sacerdote. Então, já nesse tempo agora, a religião estava corrompida. A religião estava corrompida. Porque havia, por exemplo, o Sinédrio, que era o Senado judaico, havia o sacerdote, o sumo sacerdote, havia a guarda do templo. Quando Jesus é preso, ele é preso pela guarda do templo. E aí, Anás e Caifás, então haviam 2 sumos sacerdotes que compraram o direito de serem sumos sacerdotes. Um assumiu, comprou esse direito, e agora, como ele já estava mais idoso, como ele já tinha mais tempo de vida, ele então vende esse direito para o seu genro, e os 2 são sumos sacerdotes. Isso não existe na lei, mas isso já aponta para o que a religião faz. Então, nesse meio tempo entre a lei que termina no Antigo Testamento e o Evangelho, quando Jesus chega, primeiro Deus levantando João Batista no deserto, nesses 400 anos, a religião, a lei foi se tornando uma religião e muitos profetas surgiram, mas não levantados por Deus. Por isso que Jesus diz assim, ó, eles entraram pela janela, eles não entraram pela porta, eles entraram pela janela, ou seja, eles chegaram à lei, lembra? Entraram na lei por causa de Cristo, mas eles entraram na lei não por causa de Cristo, mas por recursos próprios. Não sei se você está entendendo. Então eram profetas que eles pagavam para profetizar. Não eram homens levantados por Deus. Então, na verdade, estes falsos profetas, Jesus chama de ladrões. Jesus chama de salteadores.
Jesus chama de mercenários. Olha só que interessante. Então, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles não entraram pela porta, ou seja, eles não entraram por Cristo. Eles entraram pela janela. Eles compraram o direito de serem profetas. Eles compraram o direito de dominar através da religião. Esses são os ladrões e salteadores. É o primeiro ponto que Jesus fala. Os ladrões e salteadores. Mas, tá, pastor, mas e agora? Quem são os ladrões e salteadores? Quem são os ladrões? Quem são esses mercenários, que é a palavra mais forte que Jesus usa? E ele se refere a quem? Quem é o mercenário? É aquele que não tem compromisso com o povo. É aquele que não passou pela porta, mas que está dentro da religião. Hoje eu conversava com um pastor e ele dizia: o senhor sabe que nós temos um problema para pregar para muitos pastores, que eles precisam se converter. É isso mesmo, eles precisam se converter. Eles estão na religião, eles galgaram os postos dentro da religião, mas nunca se converteram, nunca receberam Jesus. Nasceu dentro da religião tal, dentro de uma igreja evangélica, cresceu lá dentro, foi adolescente, foi jovem, casou, foi fazendo curso de teologia, foi galgando os postos dentro da religião evangélica, se tornou discípulo, bispo, presbítero, pastor, evangelista, mestre, foi crescendo, se tornou um grande líder, mas não se converteu. Entrou pela janela, entrou por recursos próprios, não entrou por causa de Cristo. Agora, quem é hoje então, pastor, esse mercenário? Quem é esse ladrão que Jesus diz que vem para matar, roubar e destruir? Esse ladrão é o mercenário. É aquele que não tem compromisso com as ovelhas do rebanho. É aquele que só está preocupado em se alimentar das ovelhas. É retirar das ovelhas o que elas têm para lhes oferecer. Então nós temos, diz assim, ele come a lã da ovelha, ele come a carne da ovelha, ele come a gordura que a ovelha lhe oferece, ele lambe os ossos e larga a ovelha, porque ele não tem compromisso nenhum. E quando surge o lobo, quando surge aquele que vem atacar as ovelhas, ele foge porque ele não tem compromisso com as ovelhas. As ovelhas, ou a igreja, ou a religião, é vista apenas como um lucro, uma forma de lucrar, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de ver como ele vai melhor explorar e extorquir a fé daqueles que o seguem. Então, veja, Jesus está todo o tempo falando do ladrão, do salteador, do ladrão, do salteador. E aí, no versículo 10, ele fala que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, e as pessoas dizem, Jesus está falando do diabo. Não, Jesus não está falando do diabo. Todas as vezes que Jesus se referiu ao diabo no Novo Testamento, ele usou termos como o adversário, o inimigo, o enganador. Ele usa esses termos. Jesus nunca se referiu ao diabo falando ou o chamando de ladrão. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir, que vem para explorar, para extorquir, para tirar o que você tem, para lhe roubar, para lhe tirar o que há de bom na sua vida, é o mercenário. É aquele que está olhando para você e pensando, maquinando de uma forma de te explorar, de lhe oferecer. Agora você vai pegar aqui o envelope e vai fazer um grande sacrifício e Deus vai se agradar do seu sacrifício. Como se Deus quisesse o que você ofertasse um grande valor como uma forma de barganhar com Ele. Não há pecado em você ofertar. O pecado é você barganhar com Deus. Ó Senhor, eu vou te dar isso e o Senhor me dá aquele outro. Isso é barganhar. E Deus não barganha com ninguém. Deus não faz barganha. Deus não faz negócio. A fé não é um negócio. Então, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, não é o diabo. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir é o mercenário. Talvez você esteja num lugar onde você não tem um pastor, você tem um mercenário.
com todo o carinho eu quero dizer para você, talvez você está seguindo um mercenário, alguém que está só esperando uma oportunidade para lhe extorquir, para lhe tomar os recursos, para lhe roubar, para lhe matar a fé, para destruir com a sua vida. E se você entrar aí nas mídias sociais, você vai ver quantos casos de pessoas que precisam entrar na justiça porque foram enganadas, porque foram induzidas a erro por conta de seguir um mercenário. Por fim, Jesus fala algo interessante. Já vou encerrar. Hoje aconteceu de tudo aqui na nossa live. Essa ficou histórica. Então, Jesus fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Qual é esse aprisco? A religião. Que a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus está dizendo, há um rebanho daqueles que vêm do judaísmo, há um rebanho daqueles que saem do judaísmo, e há um rebanho que está num outro aprisco, que Jesus está se referindo aos gentios. Quem são os gentios? Nós que não somos judeus. Então Jesus está dizendo, no reino de Deus haverá um único rebanho. No reino de Deus não existe diferença entre o que veio do judaísmo e o que é gentil. No reino de Deus não há essa diferença. Todos se tornarão um só rebanho, sobre o governo de um só pastor, e vão se alimentar do mesmo pasto que é Cristo. Então Jesus está dizendo assim, veja o que ele diz, tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, porque ainda não havia iniciado a pregação do evangelho para os gentios. Quem mais divulgou o evangelho aos gentios foi o apóstolo Paulo. Por isso que Jesus diz assim, a mim me convém fazer isso, porque ele não fez ainda. Ele usou uma expressão no futuro. Ele não usou uma expressão do passado, ele usou uma expressão do futuro. A mim me convém conduzi-las, elas, quando os gentios ouvirem a minha voz, você lembra? Veio para os seus, mas os seus não o conheceram, e um povo que não é seu o ouviu e o seguiu. Jesus está falando dos gentios. Então esses gentios ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Para encerrar, acho que já falei que vou encerrar várias vezes já, né? Para encerrar, Jesus fala no verso 10 algo que as pessoas confundem também. Primeiro, elas pensam que Jesus está falando do diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Dizem que é o diabo, porque a religião evangélica tem disso, ela demoniza tudo, né? E depois diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus diz que nós devemos ter em abundância se trata da vida Zoe, a vida de Deus. Nós podemos ser abundantes em Cristo e de Cristo, e não necessariamente ser ricos financeiramente. Podemos ser ricos de Cristo e em Cristo, e não termos muitos recursos financeiros. O que Jesus ofereceu para os seus seguidores foi uma vida abundante, a abundância da vida Zoe, a vida de Deus, plenos, cheios da vida de Deus. É isso que Jesus está falando nesse João 10:10. Muito bem, nós vamos encerrar. Alguém aí me ajuda com os comentários? Deve ter dado muito comentário aqui no meio, tio. Vamos ver. Pastora Márcia, a senhora que estava rindo aí. O erro técnico, Maurício, Miriam já estão bagunçando, né? Já esculhambaram, né? Sandorília vai dar certo, Janice Carinha. Sandorília é legal, né? Vai dar certo, pastor, vai dar Ao certo. vivo, kkkk, e só. Só isso? Diante do... Gente, vou contar para vocês. O celular caiu no chão. Não, derreteu. Coisa. Não derreteu, pastor. Derreteu, aquilo ali não derrete. Descolou. Descolou. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Não estou conseguindo acessar aqui. Não estou conseguindo acessar os comentários aqui, mas depois eu vejo aqui. Deixa eu ver aqui, pastor.
tá. Já estão bagunçando. A Miriam, é a pastora Márcia, né? Ah, verdade. A pastora estava cuidando, há pouco quando eu vi ela deu um pulo ali e o celular voou no chão. Jesus amado. Graças a Deus que não quebrou, né? Deus é bom demais. Já me estão risando. Daí eu vi que o pastor ia pular. Parecia até meus dedos gordos ali, meus braços gordos. Mas tudo bem. Então, queridos, é essa a palavra que nós queremos encerrar nessa noite. Eu acho que o Samuel pode voltar para cá, né? Para nós cantarmos um louvor e a gente orar. A pastora dá conta de ficar ali, pastor, uns minutinhos? Sem derrubar, sem quebrar tudo. E aí nós vamos orar nessa noite, porque talvez ouvindo essa palavra você chegue à conclusão que você não está no pasto ainda. Você não foi conduzido ao pasto. Você ainda está na religião, você ainda está no aprisco. E Jesus está te convidando para você passar por ele, entrar por ele, entrar para o reino e sair da religião. E o senhor estava falando até, e às vezes deve ter alguém pensando assim, não, mas não é para tanto, pastor. Eu vou contar só 2 histórias para vocês de coisa que eu vi, ouvi e não foi ninguém que me contou. Tem um vizinho meu, um amigo, assim, a gente tem um grande carinho por ele. E ele perdeu um familiar alguns anos atrás, até antes de eu conhecer ele. E ele foi em determinada denominação, que lá pegaram e disseram, se der uma oferta de tanto, teu familiar vai ser salvo. Ele ofertou uma renda equivalente a um salário mínimo, juntaram tudo que tinha, e esse familiar veio a falecer. E ele, às vezes, vem em casa, ele fica, às vezes, dentro do culto. Eles machucaram tão profundamente esse cara, tão profundamente, que às vezes é até triste. E eu me lembro que um dia que ele às vezes vem aqui e que eu tenho o hábito sempre antes de sair orar, e às vezes quando ele vem cedo ele ora comigo. E ele vem aqui, me pede oração e a gente conversa bastante. E se ele fala desse familiar, até hoje ele chora muito. E é uma pessoa assim, um homem, uma pessoa de idade já assim, sabe, ver uma pessoa assim chorar é uma coisa que sabe que ela é muito fácil. Então eles machucaram profundamente ele. E outra vez eu estava lá no restaurante, chegou uma senhora e tinha um rosto tatuado no braço de um menino. E aí a gente vai conversar bem. Eu disse, mas que bonita essa tatuagem, assim, ver que é o rosto, né, é seu filho. Eu disse, não, é meu filho que faleceu. Aí eu, lá pelas tantas, conversando, fiz isso, existe um caminho, um consolador, e é Cristo. E ela assim, tu nem me fala, porque, olha, em igreja, eu fui em determinada denominação também. E eu, até a palavra que falaram aquilo, de certa forma, me consolou. E daí, em determinado tempo, eles mandaram ofertar um valor. E eu tinha R$10 no bolso. Eu peguei aqueles R$10 a todo o coração, eu fui lá e coloquei. E o pregador disse pra mim, isso não é o que Deus merece. Tu pega esse dinheiro e volta, e o dia que tiver o melhor, tu traz. Sabe assim? Então... e aí vocês pegam essas 2 pessoas e vocês olham para elas nunca mais têm vontade de pisar dentro de uma igreja. E quando a gente faz os evangelismos na madrugada, a gente encontra muitas pessoas que foram feridas dentro da religião. Porque assim, esses dias eu postei alguma coisa e algumas pessoas vieram contestar o que eu disse. Para cada mercenário que existe, existem muitos mercenários, existem alguns famosos, né? Mercenários famosos. Mas para cada mercenário que existe, existem centenas ou talvez milhares de pastores que respeitam o seu chamado, que são honestos, que levam a sério o seu ministério. E só que os mercenários, eles estragam de tal maneira o evangelho. Eles não são pastores. Muitos desses nem convertidos são. Muitos desses, antes de subir para um altar, às vezes faz uso de drogas. A gente vê muito disso. Mas eles estragam tanto o reino de Deus, estragam tanto o meio, que as pessoas, elas, mesmo sem se tornarem evangélicas, elas já têm uma desconfiança e muitas vezes generalizam. Porque você conhece um mercenário, não quer dizer que todos são mercenários.
Não quer dizer que todos exploram. Existe muita gente séria que leva a sério o ministério. Talvez você está me ouvindo hoje e você é uma pessoa que hoje está no aprisco. Você está preso na religião, mas ainda não chegou a Cristo. A religião se tornou um impedimento para você chegar a Cristo. Então nós vamos cantar uma canção e eu quero orar, quero que o Espírito de Deus ele possa tocar na sua vida. Talvez com todas essas coisas que aconteceram, imprevistos que aconteceram aqui hoje, né, que parecem assim ser imprevistos, mas esse equipamento já foi usado tantas vezes, não houve problema, mas hoje alguém lá está ouvindo e precisava ver essa bagunça toda. Nós queremos orar então, para que o Senhor te ajude, que você tenha coragem a sair da religião e a ir para o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ver, então vem, amado, vem, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, Pai, eu quero orar nessa deixa o noite, Senhor. teu vento Eu quero incluir, Pai, cada pessoa que está ouvindo nessa noite. Quantas pessoas precisam, Senhor, tomar uma decisão de sair do aprisco, de sair, Senhor, do confinamento da religião e entrar para o reino de Deus, passando pela porta que é Jesus. Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo possa ajudar essa pessoa a entender a Tua palavra. Teu Espírito Santo possa, Senhor, ajudar essa pessoa a compreender a Tua palavra, Pai. Ministra nesse coração, abre o seu entendimento, abre o seu espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mereço. Aleluia. Muito bem. Tem mais alguém que botou um recado aí, pastor, antes de nós encerrarmos? Enquanto a pastora vai vendo ali, eu vou lembrando o pessoal do Ministério Aviva. Domingo nós vamos ter nossos cultos em 2 horários, né? Vamos ter às 18 horas, né? Às 6 horas da tarde e depois às 8 horas da noite. 2 horários, você avisa lá qual é o horário que você vai vir, se não avisou ainda. E aí você vem naquele horário, num horário a pastora vai estar pregando, no outro horário sou eu. Se você me perguntar qual horário que eu vou pregar, eu não sei ainda. Mas não importa se é o primeiro ou o segundo horário, importa que o Espírito de Deus vai estar ali presente e vamos ter um encontro maravilhoso na presença do Senhor. Tem algum aviso aí, pastor, algum recado? Leifana, Deus abençoe a todos, até mais. Mirta
Arthur, do Alessandro John, boa noite. John. Deus, Boa noite, John. Deus te abençoe. Deus abençoe. O Renato, quem sabe fazer ao vivo. Jane Valeu, Costa. Renato o Domingos. Renato. Ô, Renato, um abração para vocês, para dona Jane também. Jane diz: bênção por acidentes ao vivo acontece mesmo. Cris Diniz assistindo. Sandra William, pregação top. Amém. Aqui isso aí desapareceu. Muito bem. Então, queridos, que Deus abençoe você. Que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. No domingo, se a nossa internet lá no sítio estiver top, a gente vai transmitir o culto inteiro, se possível os dois, se não, depois vai estar no canal, né? E que o Senhor te abençoe. A nossa live retorna terça-feira, não sei se daqui ou se lá do sítio, mas terça-feira nós retornamos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um abraço para a sua família.